Começando a live aqui. Uma boa noite a todos, se tem alguém me ouvindo. Vou começar um pouquinho mais cedo que eu vou enviar o convite para o Rude. Aí, o Rude chegou. Fala, Fábio. Fala, meu irmão, tudo bom? Graças a Deus. Aí, nós estamos pontuais em 9 horas. 9 horas certinho. Pois é, tem que começar na hora certa, né? Você que é da casa de oração, eu sou da Igreja Batista, eles costumam dizer que existe 2 horários, né? Não sei se na casa de oração é assim também, mas existe o horário de Brasília e o horário dos batistas, né? Ah, é? Dessa aí eu não sabia, não. O horário dos batistas é um pouco depois do horário de Brasília. Ah, é? É. Tem que Eu ser. tava comentando aqui, Ruth, que nós estávamos, eu e a Ellen, né, para quem não sabe, a minha esposa, nós estávamos fazendo aqui um caldo de batata baroa e tá um cheiro aqui, rapaz, que vocês tinham que sentir esse cheiro. Aí, olha, mas aqui eu acabei de comer uma torta de banana que a minha sogra fez, né? E tava uma delícia também. Vamos esperar para ver se chega mais alguém aí. São 8 pessoas que já estão conosco, né? Nós começamos no horário certinho, mas eu acredito que vai chegar mais alguns aí. É, eu tô vendo aqui, né, que alguns já estão participando aqui com a gente, alguns amigos meus aqui também. Tem Vendo aqui alguém o da Lucas sua... Campos. É, o Lucas Campos fez faculdade comigo aqui, mandar um abraço pro meu amigo lá de Miracema, né? Tem a Milene aqui que está online com a gente também. O André, amigo meu aqui também, desde de menino, né? Desde a infância. Vou dar um abraço para o André aí também. O João Lucas Ramos, né? É da família. O João Lucas é da família, né? Vou dar um abraço para ele aqui também. Agradecer àqueles que estão conosco aí, participando nesse momento. Por falar em família, rapaz, você é Reis e eu também sou Reis, você sabia disso? Olha aí que bacana. Mas tem um detalhe: o meu Reis, na verdade, se tornou um sobrenome a partir do meu pai. Porque Ah, sim. o meu pai tem o nome composto, né? José Reis. Então ele pegou esse Ah, Reis, o nome composto dele, e transformou em um sobrenome aí, né? E passou isso para as próximas gerações. Passou para minha mãe como nome de casado e passou para os filhos também. E eu passei para minha esposa também. Meu irmão passou para a esposa dele, acabou se tornando aí um legado a partir do meu pai. Então eu sou meio que que, agregado aí à sua família por parte do meu pai. que legal, rapaz. Na verdade, a minha família, o Reis, eu acredito ser de Portugal, né? Na verdade, é Fábio Miller dos Reis. Só que como eu uso o Fábio Miller, aí as pessoas geralmente conhecem como Fábio Miller, né? Tá? Mas é isso Assim, aí. eu tenho alguns amigos aqui, eu costumo brincar que a probabilidade de eu ter algum grau de parentesco com qualquer um que está assistindo aqui é grande, porque se tem uma coisa que eu tenho de sobra é sobrenome, né? Eu tenho 5 sobrenomes. Pra você ter ideia, eu vou falar aqui, só para a título de curiosidade, que já que a gente está começando, né, aguardando o pessoal entrar aqui, os meus amigos aí sabem disso. É Rudier de Gonçalves Aparecido Lourenço Húngaro Reis. Não é pouca coisa, não. Húngaro Húngaro Reis. É quase o é, nome de príncipe, é né? quase um nome monárquico, né? Pra você ver. Tem É, tudo a ver com a é, história. Né? Tá tudo no nome. que legal. Mas, ô Ruth, pra gente começar antes do começo, antes de nós entrarmos nos assuntos aqui mais, vamos dizer assim, da pauta, né? Hum. O que te levou para ser professor de história, rapaz? O que te levou para a história? Rapaz, Fábio, na verdade eu sempre fui apaixonado pela profissão de professor, né? E essa paixão, ela aumentou. Eu sempre brinco com a minha esposa com relação a isso. Quando eu comecei a frequentar a casa dela, né, nas paqueras, quando a gente começou a namorar, o pai dela é professor. E eu via, né, o Joel, meu sogro, exercendo aquela profissão, e eu falava, rapaz, é isso que eu quero para mim realmente. Eu já tinha assim, esse desejo, né? Eu já cursava, fazia o curso normal, formação de professores aqui no Instituto, mas por pressão da minha mãe, né? Eu comecei a Sei. fazer o curso de formação de professores aqui, mas eu fui tomando gosto. E eu senti desejo de cursar algo que tivesse algum atrativo, algo que chamasse a minha atenção, algo com o qual eu poderia utilizar depois, não só na sala de aula, mas também para questões ministeriais até também na igreja, né? Uhum. E aí eu pensei na história e comecei. Para falar a verdade, eu comecei assim meio que com o pé atrás, com medo, né?
e achava que seria algo completamente diferente do que eu encontrei na faculdade, na universidade, e fui me apaixonando pelo curso no decorrer do tempo em que eu estava ali na faculdade, e aí foi paixão à primeira vista, né? E aí a É, gente é, foi se envolvendo cada vez mais com a disciplina e com os estudos históricos. legal. É porque, na verdade, o professor, ele não tem muito estímulo, né? Para a pessoa decidir ser professor no Brasil, né? Eu estou falando de Brasil porque eu conheço o Brasil, né? E assim, um pouco, né? Não todo. O Brasil é um país continental e não se tem o estímulo, né? Então, você percebe que as pessoas que se enveredam pelo ensino ou ensinar, né? É mesmo que uma vocação, né? A maioria das É, eu, pessoas, né? eu acho que são muitas dificuldades no caminho, ô Fábio, e eu tenho experimentado essas dificuldades. E muita gente bate na tecla, né, de que o professor reclama muito, ah, mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje para exercer a nossa profissão como professor, né, Uhum. é a questão da valorização não só econômica, lógico que é um ponto importante também, né, a valorização em termos financeiros, de salário, mas a valorização em termos de diante da sociedade. Eu acho que a profissão de professor, nos últimos anos, aos olhos da sociedade, ela tem perdido um grau de importância assim muito grande, né? As pessoas têm desvalorizado, as pessoas não veem mais o exercício, a profissão de professor da mesma forma que viam há alguns anos atrás. E eu acho que, pelo menos assim, falando de maneira particular, eu Uhum. acho que essa é uma das principais dificuldades que eu enfrento como professor, sabe? Você ser desvalorizado, não em termos financeiros, mas em termos de valor mesmo, em termos de conceito diante da sociedade. É lógico que a gente exerce a nossa profissão independente Sim. disso, né? O professor que ama aquilo que faz, ele faz por amor, por acreditar naquilo que faz, mas isso acaba sendo um fator também desestimulante para a gente às vezes também. Rapaz, eu na verdade, entrou o Nérito aí, a Natália lá da igreja, Eu vi aqui o entrou o Nelsinho também Vitor entrou, o Vale, Ricardo, amigo meu aqui também da igreja. Vitor Vale, qual o Ricardo? O Sanches, O filho do Sanches? Fábio aqui. Ah, sim. O Nérito entrou aí agora, entrou a Isadora, a Isa, Nil A gente Moreira. vai vendo os amigos participando assim, né, Fábio? A responsabilidade vai aumentando, né? A pressão vai Eu aumentando vou para a tomar uma gente. água que minha garganta já está ficando seca. Pois é, rapaz, a gente vai ficando meio preocupado com o que que a É, gente vai falar. é Entrou uma, uma res- colega minha aqui de profissão também, a Nelita. Mandar um abraço para ela, lá de Eugenópolis também, tá Aí o Edmar acompanhando. entrou. Aí já tem um número de pessoas bons, hein? Nós já podemos começar dentro da ideia aqui da pauta, né? Vamos sim. Então, nós temos proposto, né, para quem está nos ouvindo aí, falarmos sobre a superação nos momentos de crise, né? Eu acredito que este momento histórico que nós estamos vivendo, eu vou começar uma série de lives e nada melhor do que um professor de história para estar nos auxiliando aqui, né? Porque a minha formação é outra, então eu preciso ouvir hoje mais e aprender, né, dentro de toda essa questão. E, e esse momento que nós estamos vivendo, né, é um momento que eu acredito vai ficar nos próximos capítulos aí dos livros de história, né? Eu acredito nisso, né, Rude? Beleza. E também não somente um momento histórico com relação à pandemia, mas a todo o turbilhão que nós estamos vivendo, político, a economia global, né, está passando aí por mudanças complexas, né? Então, vou começar do começo, Ruth, como eu costumo dizer, e eu queria saber de você, rapaz, o que você entende, ou qual a sua percepção como um professor de história, né, como cristão também, como você tem percebido todas essas questões que eu já elenquei aqui, e como, digamos assim, qual a leitura que você faz deste momento? Né? Qual a leitura? O Fábio, primeiro eu queria começar
te agradecendo, né, pelo convite aqui de estar participando dessa live, né? Eu já vi alguns aqui dizendo que é uma iniciativa bem bacana e eu concordo. Eu acho que é muito legal a gente poder contribuir com aquilo que a gente pode nesse momento, né? E quando você apresentou a ideia, eu fiquei assim muito feliz, me senti honrado por você ter me convidado para participar aqui desse momento, poder contribuir de alguma forma aqui com aqueles que nos assistem, né? E participando também, porque a gente vai vendo os comentários aqui e se alimentando também daquilo que as pessoas vão postando aqui e interagindo com a gente também. Agora, com relação a isso, né, de como a gente pode fazer uma leitura de tudo aquilo que a gente está vivendo, é algo até complicado da gente poder definir, né, tudo isso, esse turbilhão de coisas que você apresentou para a gente aí. E eu acho que o tema que você propôs aqui para a nossa live, né, que a gente está colocando aqui, eu acho que define bem aquilo que a gente tem vivido, né? Como viver nesses momentos de crise, como superar esses momentos de crise. Mas eu vejo que esse exato momento, o contexto em que a gente está vivendo, se eu pudesse resumir, né, se eu fosse ousado o suficiente para tentar resumir aquilo que a gente está vivendo, eu diria que é um tempo de mudanças. Eu poderia dizer que seria um tempo de mudanças, né? Mudanças de paradigmas, onde alguns paradigmas estão sendo destruídos, outros estão sendo reconstruídos, reformulados, a maneira das pessoas verem o mundo, a maneira das pessoas se relacionarem, né? Lógico que é um tempo de dificuldades, onde a gente se depara com situações de catástrofe, né? Lidar com o perigo, com o risco do vírus, mas eu creio que esse momento vai até além disso. E eu creio que tudo isso que está acontecendo vai gerar uma mudança muito significativa para a nossa sociedade, para o nosso mundo, para a maneira com a qual a gente se relaciona, a maneira com a qual a gente vê o mundo, a leitura do mundo que a gente faz, eu creio que vai ser profundamente alterada diante de tudo aquilo que a gente tem vivido. Inclusive, eu já vi alguns historiadores dizerem, né, que o século XXI ele começa agora. Né? Eles têm frisado isso, têm destacado essa realidade, que o século XXI ele começa agora. Porque esse momento de pandemia que a gente tem vivido, embora nós já tenhamos passado por outras pandemias Uhum. tão graves e até piores na história, mas a forma com a qual nós estamos lidando dentro de um mundo hoje completamente globalizado, né? Porque, olha só, se a gente for analisar o que a gente está vivendo, quem diria que o coronavírus, né, o Covid-19, ele tem início, a princípio, né, as pesquisas dizem, na província de Wuhan, lá na China. Então, quem diria que um cumprimento de mão, um aperto de mão lá em Wuhan poderia ocasionar a disseminação de vírus por todo o mundo, né? Então, assim, nesse mundo em que nós estamos hoje, um mundo globalizado, onde as nações, as fronteiras dos países não determinam mais aquilo que pode ou que não pode acontecer dentro das sociedades. Então, dentro desse mundo globalizado que a gente tem hoje, viver esse momento de pandemia, eu acho que vai gerar uma mudança profunda na sociedade. Como eu disse, a mudança de paradigmas, a reformulação de outro, a destruição de outro, a, a maneira com a qual a gente vê o mundo, a maneira com a qual a gente encara a sociedade, com certeza vai ser profundamente alterada diante disso tudo. Então, se eu pudesse, de uma maneira assim, objetiva, resumir aquilo que a gente está vivendo hoje, eu diria que seria um tempo de mudanças. Ok. A Sara comentou aí que você é um excelente, a Sara Cardoso, um excelente professor. O Rude arrasa em Sarinha, história, né? Nós temos o Geraldo lá de Ponte Nova também, tem um pessoal de Ponte Nova conosco aqui, Ponte Nova, Minas Gerais, minha terra natal. E de fato, em suma, né, o mundo vai mudar, né? Essa é a ideia. Eu estou dentro desse contexto de igreja, digamos assim, há 17, vou fazer 18 anos de vida cristã, e eu jamais pensei passar, talvez no futuro, né, a gente conjecturava passar talvez por uma perseguição e sermos privados aí, né, dos nossos cultos, ou algo do tipo, né, pensando de forma escatológica, mais para frente, né, num futuro distante. Eu não me lembro de ter ficado 2 domingos, né, sem o culto, né, sem a comunidade de fé, distante da comunidade de fé. E nós, de fato, estamos passando aí por uma prova, né? Uma prova em todas as esferas, né?
Eu disse um dia atrás, alguns dias atrás, na verdade, que havia um estudo que as doenças psicossomáticas elas superariam, né, as doenças coronárias no ano de 2020. E eu acredito que essa pandemia tem contribuído para isso, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento na história que nós vamos ficar marcados na história, a nossa geração, né, as gerações passadas que estão passando por isso, assim como a gripe espanhola, né, outros eventos históricos que nós tivemos que ficaram marcados, né? E nós vamos fazer parte disso. Eu queria pensar também, Ruth, né, com você aqui, olhando para o passado, né, qual a relação que nós enxergamos que poderia servir para nós hoje? Existe alguma relação das pandemias passadas? Ou o que passou, passou e nada serve porque tudo é muito novo? Olha, Fábio, a história, né, o estudo da história, ele não é apenas para a gente poder conhecer aquilo que já houve um dia, que já ocorreu um dia, ou simplesmente para a gente saber de grandes nomes, de grandes heróis. O estudo da história ele tem que ser aplicado no presente. Então, eu creio, né, pegando um gancho aí nessa pergunta sua, que a gente pode sim analisar a história e ver momentos de crise semelhantes a esse que nós estamos passando agora, para que a gente possa aplicar, né, para que a gente possa tentar vivenciar esse momento que a gente está agora de uma forma um pouco mais prática, um pouco melhor, né? Por exemplo, Hum. como eu falei agora há pouco, né, na resposta à pergunta que você tinha apresentado, essa não é a primeira vez que o mundo passa, né, por uma pandemia de proporções globais. O mundo já enfrentou esse problema diversas vezes ao longo da história. E você mesmo frisou aí, né, um exemplo clássico aí que muitas pessoas conhecem. Na verdade, várias pessoas têm tido um contato maior com essas pandemias históricas agora, nesse momento em que a gente Tem está vivendo. relevado, né? Eu tive contato com vários alunos, conversa com alunos meus que não conheciam fatos históricos relacionados a pandemias do passado, mas que têm dado mais atenção nesse momento em que a gente tem vivido, né? Porque, como eu disse, olhando para o passado, nós podemos tirar lições preciosas para o presente também, até por isso que a gente precisa estudar a história, correto? Ô Rude, Pode falar. só te cortando um pouquinho, eu me lembro da quinta série. Hoje eu não sei se é quinta série mais, estou ficando velho. Sexto ano. Agora é sexto ano, né? E eu me lembro que havia uma definição de história, né? Eu nunca esqueci disso, que história é o estudo do passado humano, mas que tem significado nos dias de hoje. Isso ficou frisado quando você fala sobre a história, né, que nós precisamos olhar para o passado para rever os nossos conceitos ou tentar, né, acertar no futuro. Eu me lembrei da quinta série, a antiga quinta série, hoje é sexto ano, né? Mas vamos lá, vamos continuar? Mas que bom que você se lembrou disso, sinal que seu professor fez um bom trabalho, né? Conseguiu levar algo proveitoso para sua vida que Ele era você leva rígido, só até isso. hoje. Se eu não Eu decorasse, eu não conseguia, eu não conseguiria a nota, então. né, numa live com um amigo aí, ele falou assim: deixa eu lembrar aqui de algo que o professor de história falou comigo lá no passado. Seria muito bom, ficaria muito feliz. Eu sou Mas, apaixonado com história, né, na verdade. eu acho assim, a gente já experimentou várias pandemias no passado, como a gripe espanhola que você frisou aí, né, no ano de 1918, que foi uma pandemia de proporções assim catastróficas, viu? Você tem ideia, chegou a matar 50 milhões de pessoas. Existem historiadores que defendem que ela chegou a matar 200 milhões de pessoas. Então, assim, foi uma pandemia de proporções, assim, como eu acabei de dizer, né, catastróficas realmente. E outras pandemias, como recentemente a gente passou por uma em 2009, né, do H1N1, conhecida como a gripe suína também, a história é recente agora, talvez muitos se recordem. Mas se a gente fosse buscar no passado, assim, algum momento em que a gente pudesse fazer uma aplicação com relação àquilo que a gente está vivendo hoje, eu gostaria de voltar, né, no século XIV e falar da peste bubônica, conhecida também como a peste negra, que muitos conhecem através de filmes, através de livros ou até jogos de videogame que exploram muito essa temática histórica, né? Eu até cheguei a fazer um vídeo, postar nas minhas redes sociais, fazendo uma aplicação dessa pandemia da peste negra Eu com vi. aquilo que é vivido hoje do Covid-19, né? Porque existem semelhanças interessantes entre essas duas pandemias.
Por exemplo, se a gente fosse analisar algumas semelhanças, a gente poderia destacar que tanto a peste bubônica quanto o Covid-19 agora que a gente tem tido, são doenças que os historiadores defendem que tiveram origem na China, né, ali no continente asiático, e que dali se disseminaram para a Europa e para outras partes do mundo também, assim como o coronavírus agora, segundo as pesquisas até agora, né, defendem que teve início da província de Wuhan, ali na China. Outra semelhança interessante também é que ambas as doenças, a gente pode dizer, partindo aqui para um viés até biológico, que ambas as doenças elas têm um início de contágio relacionados à zoonose, ou seja, a partir de um animal, de um vírus ou uma bactéria que parte de Sim, algum animal que sofre mutações para poder infectar os seres humanos, né? Por exemplo, a peste bubônica, ela passava para o ser humano a partir da picada de pulgas de ratos infectados, né? Esses ratos chegavam à Europa a partir de navios comerciais que vinham da China, né, e traziam produtos para serem revendidos ali na Europa. Esses navios dos seus porões vinham infestados desses ratos infectados, e esses ratos, ao chegar ali na Europa, devido à falta de higiene das pessoas ali, eles se espalhavam, terminavam com muita rapidez e facilidade, e as pulgas desses ratos acabavam contaminando as pessoas. Hoje em dia, os estudos, né, biológicos mais recentes defendem que o novo coronavírus, né, o Covid-19, também provavelmente teve o início do seu contágio a partir que sofreu mutação de um animal que ainda não se sabe qual exatamente, mas que sofreu alguma mutação de modo que chegou a contaminar os seres humanos. Se a gente pudesse fazer mais comparações, e agora de uma maneira prática, de uma maneira útil até para aquilo que a gente tem vivido hoje, a gente vai ver que a peste bubônica, até 14, chegou a matar 75 milhões de pessoas, né? Existem historiadores que dizem que ela chegou a matar, para você ter ideia, um terço da população da Europa, de tão devastadora que foi essa peste naquele período. Então, se a gente pudesse fazer alguma aplicação prática para aquilo que a gente está vivendo, vendo alguma semelhança da peste bubônica, da peste negra com o novo coronavírus, a gente pode dizer o seguinte: por que a peste bubônica ela teve um grau de mortalidade, de contágio tão grande? Por conta da falta de higiene das pessoas na época. As pessoas não tinham hábitos de higiene, não tinham hábitos, por exemplo, de tomar banho frequentemente. O esgoto, o saneamento, aquilo não existia naquele período. O esgoto corria a céu aberto nas ruas da Europa, né? Nas ruas das cidades da Europa. Então, a falta de higiene das pessoas naquele período contribuiu para que esse vírus, para que essa praga, a partir da pulga, né, da ratos infectados, sim, se espalhasse com muita facilidade. E hoje em dia também, a gente sabe que se nós não tivermos hábitos de higiene adequados, se nós não cuidarmos, né, da nossa higiene da forma adequada, a gente também podemos nos tornar proliferadores aí do Covid-19, do coronavírus, né? A gente precisa cuidar da higiene, lavar bem as mãos, tomar conta também com relação ao nosso contato com pessoas próximas a nós, que fazem parte do grupo de risco. Se nós não nos atentarmos com relação a isso, nós podemos ser disseminadores dessa doença. E o que a gente tem visto hoje, eu posso dizer, diante daquilo que eu vejo na nossa comunidade aqui, né, específica em Porciúncula, são pessoas que não têm levado muito isso a sério, né, que não têm entendido o grau de risco que essa doença representa. Para você ter ideia, eu já fui em comércio aqui em Porciúncula, onde os próprios comerciantes não se importam com relação a isso, com hábitos de higiene, de se precaver ali, de evitar as aglomerações. Então, eu creio, assim, olhando para o passado, para esse exemplo da peste bubônica, da peste negra, nós não nos atentarmos com relação a isso, a responsabilidade que cada um de nós temos como sendo possíveis, né, disseminadores do vírus, que nós não nos atentarmos para essas questões, nós podemos ter uma pandemia de proporções destruidoras, assim como no perfeito. passado do século XIV, com essa peste negra, né? Agora, uma semelhança que eu queria destacar aqui também, que eu acho que você, né, mais voltado para esse campo teológico, pode até fazer uma contribuição até maior, e que eu creio e eu espero que nós não tenhamos, né, essa mesma prática que houve na época da peste negra, é com relação ao individualismo que surgiu na época. Porque, para você ter ideia, alguns grupos, principalmente religiosos na época da peste negra, começaram a culpar alguns segmentos da sociedade como sendo os culpados por conta da existência da peste negra. Por exemplo, os cristãos da época diziam que os judeus, por serem hereges aos seus olhos, né, seriam culpados por Deus estar enviando um castigo divino
que seria a peste negra, para punir a humanidade. Então, muitos judeus da época foram perseguidos, foram torturados, foram mortos, numa tentativa de fazer a expiação dos pecados dessas pessoas para que Deus pudesse cessar a praga. E hoje em dia, com muita preocupação, que a gente vê são pessoas desinformadas, né, utilizando de um xenofobismo muito grande, de um preconceito com relação a esse novo coronavírus, chamando de vírus chinês, ou fazendo conotações preconceituosas com relação a alguns povos, algumas nações, e isso pode gerar graves problemas sociais, né, e até políticos e econômicos para o nosso país também. Com Eu acho que a certeza. gente tem que ter com relação a isso também. É algo triste que ocorreu durante a pandemia da peste negra e que eu gostaria de que não houvesse na atualidade. Né? Na verdade, toda crise, as pessoas ficam procurando um culpado, né? Sempre tem que haver um culpado, né? O ser humano, ele tem a dificuldade de lidar com as incertezas, né? Com as inseguranças e enfim, né? Então, realmente relevante nessa questão de nós rotularmos, né? Rotularmos grupos, rotularmos situações, ou atribuímos, né, a Deus como um Deus punitivo, um Deus que vai punir, né, os pecadores. Nós temos muita dificuldade de lidar com o mal, né? Com o mal que eu digo assim, o mal que a humanidade ela passa por ele de tempos em tempos e vai ser assim, né? Então nós temos dificuldade e nós sempre procuramos um culpado, né? Qual é o culpado dessa vez para que Deus esteja punindo o mundo, né? Eu creio que, como eu falei no início, né, nesse período em que nós estamos vivendo agora, no mundo globalizado, no mundo moderno, eu acho que essa busca por um culpado, ela ganha até um viés ideológico e político também, Fábio, porque, por exemplo, as pessoas, ao saberem, né, que, pelo menos até agora, as pesquisas indicam que o novo coronavírus teve início na China, que é um país comunista até, as pessoas ganham força nas suas acusações por conta de um viés ideológico também. Mas aí a gente pode se apegar à história também para poder desconstruir esses preconceitos lançados pelas pessoas. Porque, por exemplo, uma outra pandemia que até o momento foi até mais devastadora do que o próprio coronavírus, que foi em 1918, que você bem citou aí, que foi a gripe espanhola, né, que matou cerca de 50 milhões de pessoas. E, inclusive, chegou a matar até um presidente do Brasil, né, Rodrigo Alves, que havia vencido a eleição, não pôde assumir o seu mandato porque foi acometido pela doença, pela gripe espanhola, e veio a óbito, né, veio a morrer. Mas, por exemplo, para você ter ideia de como isso também tem um viés ideológico, como você tem dito, você sempre tem a necessidade de buscar um culpado. Mas, às vezes, quando a gente vai buscar esse culpado, a gente deixa as nossas ideologias, as nossas visões, até políticas, falarem um pouco mais alto. Essa gripe espanhola, de 1918, embora ela tenha o nome de gripe espanhola, ela não começou na Espanha. Ela começou nos Estados Unidos da América, né? Mas como estavam vivendo ali um período da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra, houve uma repressão da mídia, né? E não se permitiu a vinculação dessa notícia. E como a Espanha não estava vivenciando a Primeira Guerra Mundial de uma forma direta, a imprensa acabou vinculando muitos casos da gripe e a gripe acabou recebendo o nome de gripe espanhola. Mas a gripe espanhola, segundo a maioria dos pesquisadores biológicos, os historiadores, defendem que ela teve início nos Estados Unidos. Então a gente poderia dizer que a maior pandemia da história moderna até então, que é a gripe espanhola, teve início nos Estados Unidos e seria então uma doença americana? Seria uma doença iniciada pelos americanos, pelos Estados Unidos, da mesma forma e da mesma proporção, da mesma forma, da mesma força que nós gritamos hoje que o coronavírus é uma doença chinesa, né? Os Estados Unidos, que é É, hoje visto pela nossa sociedade como o modelo de sociedade a ser seguida, de modelo de país a ser seguido. Então, eles seriam culpados por essas 50 milhões de mortes por conta da gripe espanhola, porque teve início nos é Estados Unidos. complicado, né? É complicado. São os rótulos, né? E nós somos tendenciosos a isso, né? Na verdade, o mundo está vivendo um momento delicado, sensível, em que as paixões, por vezes, falam mais alto
E, infelizmente, né, nós sempre vamos perceber na humanidade os jogos de interesse, né, as situações que estão por trás dos bastidores e que, por vezes, o próprio povo é manipulado sem perceber, né? É, a coerção, né? Justamente o povo vai conduzindo a história, vamos dizer assim, mas na verdade não é uma condução, é uma manipulação e nós pensamos estar conduzindo a história ou enfim, né? Às vezes nós estamos sendo, na verdade, manipulado por uma situação ou outra e, e essas questões de paixão elas têm sido muito fortes, né? No nosso Brasil, sobretudo. E eu fico assim, né, lendo algumas coisas, pensando algumas coisas, e eu percebo a crise, ou a pandemia, ou o momento que nós estamos vivendo delicado no Brasil, com o olhar de que nós podemos fazer alguma coisa para sair da estagnação, né? Olhando para os modelos passados, olhando para o futuro, pensando no futuro, eu penso que momentos difíceis eles nos oferecem oportunidades para sairmos da estagnação, da inércia. Né? Eu, por exemplo, queria até fazer uma menção aqui, eu criei o meu blog há uns 5 anos atrás, eu comecei com o blog, e depois que eu fui para o YouTube, né, fui para outras situações, estimulado pelo Nérito. Foi o Nérito, na época eu trabalhava na delegacia, ele me estimulou, rapaz, você deveria criar um blog, né? Você pode produzir o seu conteúdo. Então eu fui estimulado por isso na época, eu criei meu blog e há 3 anos atrás eu entrei no YouTube. Só que eu tinha, assim, dificuldade, digamos assim, de estrutura, né? O meu celular era um celular ruim, tudo era ruim, tudo era ruim, a captação de áudio era ruim. Então o que eu fiz? Nessa pandemia eu já tinha um celular melhor, né? Naturalmente, né? Eu tenho gravado com os meus vídeos, né? Com o meu celular, a captação de áudio e tudo, né? Com um recurso melhor. E o que ocorre? Eu saí da inércia. Mas por que eu saí da inércia? Por que eu fui estimulado a isso? Por causa da crise. Então nós precisamos olhar para a crise como uma escada, né? Como uma oportunidade, eu vou dizer, no meu caso, como pastor e como teólogo, uma oportunidade que Deus tem nos dado de olhar a coisa de uma forma diferente, né? E não ficar, né, procurando culpado ou percebendo que é um castigo de Deus, mas uma oportunidade na história que nós podemos, fazendo parte dessa história, olhando para o futuro, sermos relevantes para o nosso tempo e procurar produzir alguma coisa que seja significativo para as pessoas, né? Com certeza. Eu creio que tem um pastor, ele é até autor daquele livro Uma Vida com Propósito. Não sei se você já leu esse livro, é o Rick Warren, né? Ele é bem conhecido no meio evangélico também. Eu creio que a autoria dessa frase que eu vou dizer agora é dele, desse pastor Rick Warren. Ele diz que as crises são períodos de oportunidade, né? Então eu creio que seja sim um período de oportunidade, né? Falando agora de um viés cristão para nós, para a igreja, é um período em que nós temos a oportunidade de sermos uma ferramenta poderosa de transformação do mundo, né? Eu acho que nós podemos estar sendo também, assim, colocados diante de uma situação onde a forma com a qual nós vamos responder a essa situação vai determinar de uma forma significativa os rumos da igreja, não só brasileira, mas também a igreja mundial, né? E quando nós falamos de oportunidade, oportunidade para o bem, né? Aproveitarmos da Exatamente. oportunidade, porque infelizmente tem algumas pessoas que se aproveitam das oportunidades, mas, enfim, né? O pastor Jeová Poubel está conosco aqui, a Gleice, a Amanda. Um abraço, pastor Jeová, um abraço, Gleice, Amanda Ramos. Amanda já estava, né? A Josiane Deschamps, né? Ô, Tem o Fábio, eu não mérito. sei se... Eu queria abrir também, Ruth, nós poderíamos abrir, o Emerson fez uma pergunta aqui, nós poderíamos abrir. Eu tenho mais uma questão para tratar, mas às vezes as pessoas estão querendo aí nos perguntar, o que você acha? É isso que eu ia falar agora. Tem algumas pessoas comentando algumas coisas assim. Se tiver ao nosso alcance, né, para a gente poder responder, a gente pode Dentro, colaborar, dentro sim. da nossa capacidade limitada, né?
é bem limitada. Né, o Nélio está dizendo que outra coisa é como os infectados, né, eram tratados pelo próximo, né? É uma questão relevante que o Nélio levantou, porque acaba que o contaminado se torna um bandido, né? As pessoas já olham para ele como um bandido, né? E, na verdade, Eu acho que eu tem um ponto acredito que. interessante sobre isso, Fábio, Pode que, por falar. exemplo, na cidade, nós temos os trabalhadores offshore, né, os trabalhadores Sim. embarcados. E alguns casos que nós temos aqui são de trabalhadores embarcados que vieram para a cidade e contraíram o vírus e retornaram para a nossa cidade. E existe todo um cuidado, tanto nas plataformas, né, das empresas, a testagem, quando se tem contestado ali, né, quando se tem, né, ali definido que ele está contaminado com o vírus, há um cuidado, ele vem protegido, vai direto para casa, para a quarentena. Só que a gente vê nas redes sociais, né, é aquilo que eu falei, a gente sempre busca encontrar um culpado para tudo, né? Uma, 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 uma criminalização dessas pessoas muito grande até nas redes sociais aqui, eu tenho visto isso, né, dizendo que a culpa do vírus chegar nas cidades do interior são desses trabalhadores, algo que a gente vê até com um olhar de pena mesmo, que a gente faz. Poxa, o sujeito é um trabalhador, né, é importante para a economia do município, houve Né? todo o cuidado, está sendo ali tratado como o grande vilão dessa história aí, né? E tem o contraponto, né? Tem o antagônico, né? O oposto a isso, que é necessário que seja falado também. E assim, não é jogando pedra, mas é até mesmo um alerta, né? Daqueles que são diagnosticados, sabem que estão contaminados, mas também não, não se preservam, né? E fazendo com que toda uma sociedade possa vir sofrer por isso. E isso é complicado também, né? Esse contraponto, esse outro lado, né, da história, né? Então Em eu termos cristãos, penso chega até a ser um pecado, né, Fábio? Por não ter a preocupação com o próximo. uma falta de amor ao próximo, uma falta de empatia, né, de se colocar no lugar do outro e trazendo risco, né, para a sua própria família, né? Talvez alguém ali com a comorbidade, alguma doença crônica ou por consequência da idade, né? Então nós estamos vivendo assim um momento em que parece que infelizmente as pessoas estão tendo que passar por uma situação danosa para se conscientizar. E depois que se passa por uma situação danosa, aí que as pessoas, né, começam a entender a situação e começa a cair a ficha, né? Eu tenho ficado muito preocupado com isso. Por quê? Eu vi hoje, né, um vídeo de algumas pessoas questionando sobre o número de mortos, né? E nessa pesquisa apontava que o número de pessoas com meningite no Brasil é superior ao número de pessoas com Covid, né, em um lapso de tempo, em determinado tempo. Só que as pessoas não estão levando em consideração que uma pesquisa ela precisa ter as mesmas premissas. Ou seja, a pergunta que se faz para um dado com relação à meningite, essa pergunta precisa ser feita também para Covid-19. Né? Um exemplo, houve na história algum momento em que houve uma mobilização global com relação à meningite, com relação a outros surtos, a outras doenças virais? Né? Até onde eu sei, não houve. Então, se não houve, você não pode usar como parâmetro uma situação de um dado de meningite para uma situação de Covid-19, porque a pergunta que nós precisamos fazer, pelo menos na minha opinião, e se não houvesse a reclusão social, né, o afastamento social, será que nós teríamos um número menor, né, o número seria menor, né, do que outras doenças? Eu acredito que não, devido ao contágio que a Covid traz. Né? Então, é um vírus altamente contagiante e enfim, né? Nós precisamos pensar também A sobre gente, essas questões. a gente vê como esse é um período diferente, é um período de muita informação, né, Fábio? Mas é um período também de muita desinformação, né? Então isso acaba confundindo muitas pessoas. A gente tem vivido a era da fake news, infelizmente, e muitas pessoas se deixam levar por
informações fantasiosas e falsas, né? E a Sim. gente vê as pessoas tomarem isso como uma verdade absoluta e se alimentam e constroem a sua visão de mundo, constroem as suas opiniões baseadas nessas inverdades. E essas desinformações, elas só servem para prejudicar a sociedade. A verdade é essa, né? Porque já ouvi, por exemplo, pessoas falarem, né, o H1N1, a gripe suína, era muito mais grave do que o coronavírus. Não, não é verdade. Né? Nunca que isso é uma verdade. Para você ter ideia, eu creio que o dado é mais ou menos esse. Em apenas 2 meses, o coronavírus chegou a matar mais do que o H1N1 no Brasil, né? Mais do que a gripe suína. Então, assim, são desinformações que levam as pessoas a um risco muito grande. Porque as pessoas se alimentam dessas desinformações, passam isso para outras pessoas, né? E acabam se colocando numa situação de risco. Nós, nós, nós estamos vivendo na era da fake news, né? O mundo está passando por isso, então é complicado, né? E o problema é que a fake news ela pega as pessoas ou mal intencionadas, né? Ou as pessoas, né, que querem se utilizar de uma fake news para, enfim, para sua defesa, para sua militância ou qualquer outra motivação desse tipo. Ou então aqueles que de fato são ignorantes, ignorantes no sentido real da palavra, né? A falta de conhecimento, né? Então é complicado. Ô, Rude, a Nil está mandando uma outra pergunta, tem uma pergunta do Emerson também. Ela está perguntando para você se o povo brasileiro tem historicamente a capacidade de superar as crises, né? Essa é para você e para mim, no viés teológico, o cristão brasileiro vai mudar a sua forma de viver igreja? Então, pode ir lá, Rude. Você entendeu a pergunta? Entendi. Vou tentar aqui explicar o Emerson, né? Se eu não for Ah, é suficiente a para ele. Nil. Na verdade, é a Nil. É quem que é? A Nilzilene, a esposa do Ah, Ramilo. Nilzilene. Se eu puder aqui esclarecer, Nilzilene, você responde aí qualquer coisa, pode refazer a pergunta que a gente tenta ser mais claro. Mas, assim, olhar para o povo brasileiro e, de uma maneira histórica, fazer uma avaliação desse grau é algo um pouco complicado, né? O povo brasileiro já passou por inúmeras crises, em termos políticos, econômicos e sanitários também, né? Agora, o povo brasileiro, ele tem um histórico de desinformação, como eu estava dizendo aqui agora, muito grande, né? Então, assim, tudo vai depender para a nossa capacidade de enfrentamento desse momento que a gente está passando, das ações governamentais, né, de instrução da população, de mobilização da população para o entendimento da gravidade daquilo que a gente está vivendo. Desculpa eu estar usando referências históricas toda hora, Fábio, mas aqui me vem à mente aqui agora, só para a gente tornar um pouco claro, um movimento que ocorreu no Brasil, no início do século XX, que a gente chama de revolta da vacina. Né? O que foi esse movimento? Foi um movimento onde houve uma campanha do sanitarista, né, Oswaldo Cruz, muito grande ali na cidade do Rio de Janeiro, para vacinar as pessoas daquela cidade contra surtos epidemiológicos, né, contra Uhum. doenças, contra epidemias que eram comuns ali na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que era muito suja na época e era até chamada de cidade da morte, para você ter uma ideia, devido a essa falta de higiene, essa falta de questões sanitárias mesmo ali na cidade. Então, houve essa campanha governamental. Porém, não houve uma campanha de informação para o povo. Como as vacinas eram algo novo para a época, o povo não entendia bem aquilo que estava acontecendo. E como já havia tido uma outra reforma anterior a essa, onde muitas casas do Rio de Janeiro foram destruídas e as pessoas foram colocadas para fora de suas casas, o povo revoltado pensou o seguinte: já nos colocaram para fora. Agora vem com essa injeção para dar na gente, o que eles querem? Eles querem nos matar. Então o povo se Sim. recusou a receber aquelas vacinas, né? Houve um quebra-quebra generalizado da cidade do Rio de Janeiro, bondinhos foram virados e uma revolta muito grande da população que obrigou o governo a revogar aquela campanha de vacinação. Resultado, pouco tempo depois, surtos epidemiológicos vieram sobre aquela população e centenas, milhares de cidadãos fluminenses ali vieram a óbito devido a essas doenças que atingiram ali aquela população. Por quê? Por conta da falta de informação. A população brasileira tem esse histórico de falta de informação, né? E a gente vê os grandes momentos da história do Brasil, como, por exemplo, posso citar aqui alguns: a proclamação da independência do Brasil, a proclamação da República do Brasil.
foram movimentos onde o povo estava alienado a eles. Não houve uma participação popular muito grande com relação. Então, esse histórico de alienação da população brasileira é muito grande em todos os aspectos. Em termos sanitários, em termos de saúde também é uma realidade. Então, se não houverem programas governamentais de informação para o povo, informação verdadeira, real, sem fake news, sem viés ideológico, tratando as pessoas como gente, não como números. Informação que possa ser proveitosa para a população brasileira, sem o intuito também de gerar pânico, de gerar qualquer alarde em meio à população, mas de instruir o povo daquilo que nós estamos vivendo e do que é o correto para esse momento. Se não houver isso da parte do governo, da parte governamental, realmente vai ser muito difícil para nós, como sociedade brasileira, passarmos por esse momento. E o Brasil ele está, de certa forma, fragmentado, né? Infelizmente, né? Hoje nós temos no Brasil aí um estado que está conseguindo superar a crise, né? De certa forma, que tem se tornado, de certa forma, referência, né? Eles não querem se intitular como referência, mas o Paraná tem conseguido ali, né, resolver, né, na medida do possível os problemas. Não precisou de hospital de campanha, mas, sobretudo, eles já tinham uma estratégia antes da pandemia, porque tudo, eu estava ouvindo o governador do Paraná, tudo era na capital, né? Uma cirurgia de vesícula era feita na capital. Então, o que eles fizeram? Isso antes da pandemia. Eles começaram a descentralizar a saúde, investir em hospitais universitários, hospitais menores, hospitais filantrópicos. E quando chegou o Covid-19 no Brasil, eles já estavam, eu não vou dizer preparados, porque eu acredito que em lugar nenhum do mundo as pessoas estavam preparadas, talvez um pouco na China, onde tudo começou, né, eles conseguiram conter ali a situação. Mas o Paraná tem se tornado, de certa forma, uma referência, né, para o Brasil com relação à política pública, e os números do Paraná, eles têm sido assim, bem transparentes, sabe? Infelizmente, nós temos, né, um jogo difícil no Brasil, é difícil até a gente tocar nesse assunto, porque é um assunto muito sensível, mas você percebe ali, né, alguns governadores, possíveis futuros presidentes, parece que querendo se aproveitar da situação para, enfim, né, para angariar votos, para ter uma proeminência na situação. Isso tudo é ruim para o povo brasileiro, é ruim para os estados, é ruim para as cidades, porque, enfim, né? Eu vou responder a pergunta da Nil sobre a igreja. Nós já estamos perto de terminar também, senão fica muito extenso. O que eu penso sobre a igreja, deixa eu rever a pergunta aqui, né? A pergunta o viés teológico, né, do viés teológico, né? O cristão brasileiro vai mudar a sua forma de viver a igreja? Então, hoje no Brasil nós temos praticamente uma multiformidade de teologias e de valores e, enfim, de princípios, de metodologia. Dentro da teologia nós chamamos de eclesiologia, né? Ou seja, as formas como as igrejas elas se portam, elas mantêm as suas estruturas, os seus cultos. E eu digo que, por fazer parte de uma igreja relacional, uma igreja discipuladora, uma igreja que vive ali a vida na vida, digamos assim, essas igrejas elas têm a tendência de conseguir superar com maior facilidade as crises ou os momentos de dificuldade. Já visto que a igreja discipuladora, a igreja que vive, né, este contato mais próximo, elas conseguem participar, digamos assim, de uma forma mais objetiva da vida dos irmãos, uns dos outros, né? Que seria aí uns aos outros, né? Citado por Jesus e por Paulo nas suas cartas, né? O ministério de uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros, né? Sujeitai-vos uns aos outros, que seria a ideia do discipulado mesmo, do estar perto, de estar cuidando um do outro como igreja, um corpo orgânico, a ideia de vivermos dentro dessa perspectiva de discipulado ensinado por Jesus, né?
Agora, as igrejas que vivem de programa, eu não sei como que vai ser. E quando eu digo as igrejas que vivem de programa, a igreja que tem o mentor ali, ou o pastor, né, ou a figura do bispo, do apóstolo, seja qual for a nomenclatura, como o indivíduo que está ali, digamos assim, em proeminência, né, que seria o ungido do Senhor, que seria o santo do lugar, né, onde as respostas de Deus vão passar por ele. Nessas igrejas que precisam de uma massa, de um grande número de pessoas para conseguir, enfim, manter ali os seus programas de TV, as suas mega estruturas e toda essa questão, essas igrejas, eu acredito que eu não sei como que elas vão se manter. E isso, de certa forma, é bom, porque eu não vejo, particularmente, evangelho, né, nessas metodologias, nessas igrejas. Eu não percebo o evangelho. Quando eu falo o evangelho, é a boa nova de Jesus, o que Jesus nos ensinou. Né? Porque nós precisamos dissociar o que é, de fato, a igreja de Jesus e o que é um movimento evangélico, um movimento religioso. O Rude também, dentro da ideia de história, poderia, né, tratar disso também. Mas eu vejo que a igreja, ela precisa estar antenada, né, com relação aos acontecimentos na sociedade. Eu penso que a igreja, ela precisa se tornar relevante olhando para a sociedade. Né? Eu digo que a igreja, ela tem a Bíblia como regra de fé e prática, mas ela também precisa ler o que a sociedade está vivendo, para ser atuante também na sociedade com uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra de amor, vivendo Cristo. É o que as pessoas estão precisando perceber na igreja, o Cristo. Se nós nos denominamos cristãos, nós precisamos mostrar o Cristo bíblico, o Cristo das Escrituras, o Cristo real para as pessoas, e não o Cristo forjado pela religião, não o Cristo que a religião tem apresentado para as pessoas, mas o Cristo olhando dentro de uma perspectiva, dentro de uma leitura, dentro de uma interpretação correta biblicamente. É isso que eu penso que a igreja precisa agora viver. É um momento de deixar a meninice de lado e começarmos a amadurecer, né, este pensamento de vivemos dentro dessa perspectiva de sociedade como igreja. Ô Fábio, eu acho que pensando nisso aí, né, a gente está caminhando para o final aí já, eu acho que a gente entra até num outro ponto que a gente tinha proposto aqui para nosso bate-papo, se der de uma perspectiva mais particular, pessoal, se esse seria, no atual momento, o momento de mais dificuldade, né, que a igreja brasileira, né, estaria vivenciando. E fazendo uma análise com relação a tudo isso que você falou e diante desse questionamento também, se esse seria o momento de maior dificuldade, o maior desafio que a igreja estaria enfrentando, eu venho pensando muito a respeito disso, né, se esse realmente é o maior desafio da igreja. E eu queria, né, se me perdoe eu usar o espaço aqui até para a gente se manifestar dessa forma também, mas eu creio que não. Eu creio que esse não seja o maior desafio que a igreja possa estar enfrentando. Né? Lógico que é um grande desafio, né? Mas como você disse, as igrejas que vivem a essência do cristianismo, as igrejas que entendem aquilo que é ser igreja de fato, terão dificuldades, terão complicações, problemas para enfrentar nesse período, mas vão superar. Né? E, se Deus quiser, essa pandemia, essa quarentena, ela vai passar no momento oportuno e tudo, se Deus permitir, vai voltar não à normalidade, mas vai voltar a correr de uma forma mais tranquila, né? Mas eu creio que a igreja brasileira, né? Contexto brasileiro, olhando assim historicamente, não sei se você concorda comigo, queria até te perguntar isso também, né? Queria que você contribuísse dessa forma. Eu creio que a igreja tenha desafios até maiores do que esse que a gente tem vivido na quarentena. E de uma maneira particular, tá, Fábio? Eu queria deixar isso claro Uhum. aqui. De uma maneira particular, eu queria manifestar aqui aquilo que, na minha visão, talvez seja, não o, mas talvez um dos grandes desafios que a igreja tem hoje na contemporaneidade, né? Que seria a necessidade de criar, e eu queria explicar o que eu estou dizendo aqui, a necessidade de criar uma consciência política saudável. Né? Eu Sim. creio que essa seja uma necessidade urgente dentro da igreja. E por que eu quero explicar isso? Para que não haja confusão. O que é, na minha visão, a necessidade da igreja criar uma consciência política saudável?
é a igreja deixar o ativismo político e começar a entender que a igreja tem, por obrigação, por ordenança do próprio Cristo, a obrigação de ser o motor de transformação do mundo também, né? E uma grande ferramenta de transformação do mundo é a política. Não estou falando aqui de politicagem, não estou falando aqui Estou de entendendo. partidarismo, não estou falando aqui de ideologias. Estou falando de políticas, no termo correto da palavra, né? Da polis, da cidade, da sociedade. Sim. Eu creio que a igreja precisa urgentemente criar essa consciência política saudável. Eu vejo na história da igreja brasileira dois extremos que, na minha visão, são perigosos. A igreja, principalmente a igreja evangélica, né, durante muito tempo, ela andou completamente alienada e inerte com relação à política brasileira, né, numa tentativa de se blindar, de dizer que não se envolveria com essas questões, na tentativa de preservar a sua essência, né, e, na minha visão, até num excessivo cuidado ali, né, de não se envolver com essas questões. E de uma hora para outra, né, na contemporaneidade, a igreja se envolveu de uma forma muito grande com a política, mas de uma forma ativista. E, a meu ver, a gente precisa entender que a igreja desenvolver uma consciência política não é ser ativista, porque a partir do momento que a igreja se torna ativista, a igreja começa a defender ideologias. Eu não estou falando aqui nem de A, nem de B, nem de um lado, nem de outro. Eu estou falando que a igreja hoje, a meu ver, e esse é um grande problema que nós temos, tem se tornado uma igreja, né? Eu estou falando aqui de uma maneira geral, né? É difícil a gente falar de igreja sem generalizar, né? Mas a gente consegue perceber que a igreja tem se tornado uma ferramenta ativista dentro do campo político. Nós vamos voltar aqui, pessoal. Nós estamos falando muito, deu 1 hora, Rude. Deu 1 hora, nós vamos terminar. O Rude vai concluir aqui. O Emerson tinha perguntado sobre se a sociedade brasileira estava preparada. Seria uma questão relevante. Eu não sei se a sociedade brasileira estava preparada para isso, não. Mas, aliás, eu acho que em nenhum lugar do mundo, né, estava preparado aí para essa questão, não. Aí o Rude voltou. Ô, Rude, o Instagram está nos limitando. Fui censurado aqui. Foi censurado? Ele já voltou, já. Queridos, olha só, nós vamos terminar o nosso papo. Eu queria então terminar, Rude, você estava no raciocínio, rapaz, seu raciocínio estava bom, né? Mas deu para entender, né, essa questão da igreja, toda essa questão. Para quem quiser, né, assistir ou compartilhar aí, eu gravei, eu consegui gravar no meu story aqui. Vou ver se eu consigo baixar e depois postar no YouTube. Pode, Rude? Você me dá permissão? Vontade, meu querido. Tá ok. Depois comigo aí. Então, a última questão aqui está dentro da ideia. Quais os próximos passos para o mundo, Rude? Você considera que haverá mudança ou mudanças nas políticas públicas com relação ao combate às pandemias? Porque, ao que parece, né, nós vamos tratar de uma situação aqui global em um país potência mundial, talvez a maior potência mundial, que me parece que o número de mortos está... a última vez que eu vi, já tem bastante tempo que eu vi, me parece que a semana passada estava a 70 mil, né? O número de mortos nos Estados Unidos, não sei se você tem acompanhado isso aí, mas me parece que chegou a esse número, né? De 70, já deve ter passado, né? A nação que tem mortos do mundo. Hoje é o epicentro da doença no mundo. E eu estou falando de uma nação que é primeiro mundo, né? Onde a economia quando nós falamos que os Estados Unidos está passando por uma crise econômica, né? Nós não podemos comparar a crise econômica com relação aos países subdesenvolvidos, né? Quando nós falamos de crise econômica nos Estados Unidos, nós estamos falando de um país rico que está passando por uma dificuldade, mas muito longe, né? Hoje eu estava até vendo um dado que o Brasil está em terceiro lugar no mundo como o país que mais deve, né, aos Estados Unidos, né? Então nós estamos falando dos Estados Unidos e não estava preparado, a questão é essa. E o que vai ser? Qual a perspectiva assim que você
como um professor de história, o que você pensa? Qual o caminho? Existe um caminho, eu sei que esse caminho seria dentro de uma perspectiva de políticas públicas, mas o que nós poderíamos pensar sobre isso? Ô, Fábio, eu penso assim, muito mais do que preparado para enfrentar qualquer pandemia, um país ele tem que ter, vou usar aquela palavra novamente, consciência, né? Porque quando o problema quando o problema chega, você tem que saber enfrentar ele com sabedoria, preparado ou não, né? E quando você não tem sabedoria no enfrentamento do problema, aquele problema se agrava e acaba gerando outros problemas, né? Então eu acho assim, que é aquilo que você falou, nenhum país do mundo estava preparado para enfrentar algo como essa pandemia do coronavírus, principalmente por conta da globalização econômica do mundo, né? Onde uma economia é completamente dependente da outra, onde aquilo que acontece lá na Rússia afeta a economia brasileira, né? Então, assim, eu acho que muito mais do que preparado para enfrentar o problema, você tem que estar preparado para poder se conscientizar do grau que aquele problema representa para aí começar a enfrentar ele, né? O que a gente vê em muitos países do mundo, né? Por exemplo, a Inglaterra, né? A Inglaterra foi o último país da Europa, praticamente, a adotar as políticas de quarentena e distanciamento social. E olha o caos que se tornou a Inglaterra por conta disso. Eles tiveram muita resistência. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de consciência por parte dos governantes. E respondendo a pergunta, está muito relacionado a isso. Eu acho que o que vai mudar no mundo, a partir de agora, é essa visão, né, neoliberal que vinha ganhando muita força nos últimos anos, da defesa de um Estado mínimo, de ver o indivíduo como um ser meramente produtivo para o sucesso da economia, né? Eu acho que esses profetas do neoliberalismo, né, eles mesmos já estão se calando e revendo os seus conceitos com relação a isso e vendo que as políticas públicas sociais são fundamentais para o sucesso de qualquer país, né? Para o progresso de qualquer nação. A preocupação com as políticas públicas sociais. Aquele discurso que o próprio capitalismo mundial sempre empregou, né, de que o crescimento econômico seria bom para todos, até para os pobres. Isso tem sido revisto. Isso teve também no Brasil durante muito tempo, durante o milagre econômico aqui na nossa ditadura, né, onde dizia o seguinte: o bolo precisa crescer para depois ser dividido para todo mundo. O bolo crescia, crescia e nunca era dividido para todo mundo. Então, essa visão neoliberal, ela tem mudado e ela vai mudar ainda mais. E a preocupação com o Estado que se identifica e que investe em políticas públicas de saneamento básico, principalmente também, né, de prevenção a novas epidemias, eu acho que isso vai mudar. Eu acho que seria um lado, se a gente pode dizer que existe algum lado bom em toda essa história, né, seria um lado bom a gente ver as pessoas se conscientizando, né, que esse neoliberalismo, não estou dizendo que ele não precisa existir, estou dizendo que ele precisa ser repensado em termos de investimento, em termos de pensar a sociedade como meros agentes econômicos para a produção de PIB para qualquer nação. Sim. Pensar na população como pessoas que precisam ser cuidadas pelo Estado também. O grande problema, eu vejo que historicamente nós tivemos talvez um erro no Brasil, que assim que surgiu a Constituição, a Constituinte, se eu estiver errado, você me corrige, começou a se rotular, né, tanto o que nós entendemos de direita e esquerda no Brasil, né? E isso está culminando agora, né? O boom, né, tem se dado agora. E o fato de que alguns partidos ditos de esquerda se apoderaram de bandeiras, vamos dizer assim, de defesa social, como as políticas públicas, né, mais voltadas para as questões sociais. O fato desses partidos terem se apoderado de algumas bandeiras fez com que a leitura do povo brasileiro se tornasse ineficaz nesse aspecto, porque agora tudo que é política pública social está ligado à esquerda, e não é isso. Na verdade, nós vamos perceber muitos países, né, com um PIB alto e com a desigualdade social mínima, né, percebendo dentro dos seus órgãos de política, vamos dizer assim, né, ou a forma como eles lidam, né, economicamente, nós vamos perceber que não é a mesma leitura que se tem no Brasil quanto direita e esquerda.
Existe sim uma direita e esquerda, mas a coisa é diferente, né? Não é. As pessoas me perguntam o que eu sou no Brasil. Eu não sou nada, porque no Brasil é uma miscelânea de tudo, né? O que se diz direita, esquerda, você vê país não é partidos políticos que se dizem de esquerda, que adotaram em determinado momento políticas neoliberais. Então, o Brasil é uma miscelânea de tudo. Eu não sou nada. O que as pessoas sei o que? Eu não sou nada. Eu voto no projeto, eu voto no momento. Eu não tenho candidato, né? Eu olho para um projeto, eu pelo menos, né? Então é muito complicado. Seria aqui assunto para mais 2 horas, né? Mas eu queria que você contribuísse só nisso para a gente terminar aqui, porque a sua visão teológica Mas não me aperta, não. excedeu no tempo, que não, mas não vou te apertar, não. É só concluir, porque está muito relacionado a isso, né? A essa visão que a gente precisa ter de que essas paixões ideológicas elas têm que ser deixadas de lado. E é isso que eu queria dizer, que eu não quero ser mal interpretado também diante da minha fala, de quando eu disse que a igreja precisa ter essa consciência política saudável. É por Sim, quê? Porque a igreja tem bandeiras, meu Fábio, e eu acho isso perigoso. Quando a gente, por exemplo, defende, eu não estou dizendo que é errado, a gente precisa defender os princípios cristãos, né, da nossa sociedade judaico-cristã ocidental. Eu acho bacana a gente ter princípios ao qual nós nos apegamos e defendemos. Mas eu acho incoerente quando a gente, por exemplo, defende um modelo. Vou pegar um exemplo bem básico aqui, um modelo minha esposa entrou aí, agora a responsabilidade aumenta. A gente vê uma igreja defendendo o modelo de família tradicional brasileira. Isso é bacana, a igreja defender isso. Mas a gente não vê a igreja defendendo, ao mesmo tempo, políticas públicas de amparo à família tradicional brasileira. Você está entendendo o sim, que eu estou pensando? Eu tô. acho que a gente precisa ser um mecanismo de transformação. Eu acho que ao invés da gente balançar bandeiras, eu acho que a gente tem que estender as mãos para as pessoas. Né? Eu Hoje, vejo. tudo que você fala, na verdade, você é taxado como um defensor desse ou daquele devido à sensibilidade que o Brasil está vivendo politicamente. Isso é um fato. Então, quando você se levanta contra uma situação ou contra outra, você é taxado disso ou daquilo outro. O que eu penso é o seguinte, então eu vou refazer dentro de um viés teológico. O fato de um partido B, partido C, ou um movimento A ou B, né, de direita ou esquerda, ter se apoderado em dado momento da história de bandeiras que o próprio Senhor Jesus defendia, não legitima esses movimentos ou esses partidos como os detentores do Cristo, né? Exatamente. Eles não são os detentores do Cristo. Jesus não está preso a uma caixa, a uma questão dogmática, a uma questão pragmática, uma questão ideológica. Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Uma certa vez eu estava no Messenger, eu uso muito pouco o Messenger, mas eu recebi uma pergunta no Messenger. Uma jovem me perguntou se Jesus era de esquerda, porque a ideia dela é que, pelo fato de alguns grupos contemporâneos terem se apoderado de algumas bandeiras, fazia de Jesus um Jesus de esquerda. E eu disse para ela que não existia na época de Jesus nem esse pensamento de esquerda e direita. Então, é essa questão. O fato de que alguns grupos se apoderaram de bandeiras não significa que legitima esse grupo a serem os detentores do Cristo, ou que o Cristo esteja aprovando este segmento, este movimento, seja qual for. Eu penso que Jesus, dentro dos seus princípios e valores, ele olha assim para a sociedade, mas dentro de uma perspectiva de reino. Né? O reino de Deus, que é uma forma de governo, digamos assim, porque reino, monarquia, existe um rei nessa monarquia, né? Dentro dessa perspectiva de reino. Jesus sabe o que é melhor para a sociedade. Então, pelo fato de algumas situações ou de alguns movimentos terem se apoderado dessas bandeiras, não legitima os grupos. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos lutar. Né? Só que eu tenho evitado até tocar nesses assuntos, por quê? Porque é o que eu disse, né? Hoje, qualquer coisa que você fala, você é taxado como este ou aquele. Tem uma música do João Alexandre,
que diz que é proibido pensar. Na Eu verdade, é vi. uma crítica ao neopentecostalismo, essa música, né? E aos movimentos eclesiásticos, evangélicos que estavam passando da conta, né? Então, essa música do João Alexandre diz: é proibido pensar. É uma crítica ao neopentecostalismo, mas ela serviria também para a política. É proibido pensar, você não pode pensar, você não pode falar mais nada no Brasil, está difícil, está tão delicada a situação que você não pode ter opinião. Porque se você tiver Radicalismo opinião, você é um militante, entendeu? é um radicalismo muito grande que existe. Infelizmente, é a verdade. Mas Então, eu então, acho que a Ruth, vamos gente. terminar? Vamos sim. É, é uma questão interessante, né? Nós vamos terminar pedindo aí o pessoal, né? Agradecendo o pessoal que esteve conosco até agora pela paciência. Foi mais de 1 hora de live, foi muito bom, deu para a gente entender muita coisa. Rude, obrigado pela sua generosidade, obrigado aí pela participação, por ter aberto os nossos horizontes, né, dentro de toda essa perspectiva histórica. A Nil já está falando que é vigília. Eu vi ali, Tá. ó. Vi. Obrigado, Nil, obrigado, Nérito, obrigado, Ellen, obrigado a todo mundo que esteve conosco. Edmar, eu li seus comentários aqui, são relevantes, obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E eu queria terminar pedindo para que, sobretudo aqui em Porciúncula, que nós temos mais alguns casos, né, confirmados, aqueles que, de certa forma, estarão nos ouvindo ainda, porque essa live vai ser gravada, vai ficar aí no meu story, talvez eu compartilhe no Facebook e no YouTube, que nós possamos nos proteger, né, nos precaver, usando aí máscara, evitando aí o contato, né, mantendo a distância segura de 1,80 m, né, que é a distância segura, né, para melhorar, fique 2 metros, né, para não ter erro. Ou E não sai de casa, né? o Se pessoal da puder. Caixa também, que tem ido para a Caixa, né, eu sei que o auxílio ele é importante, esses R$ 600 é muito importante para a população nesta época, né, de dificuldade, mas tomar os cuidados, né? Não tem por que ter o desespero se nós estamos nos protegendo. Rude, um abraço. Obrigado, gente, todos vocês que estiveram aí conosco, tá? Deus abençoe. Rude, Obrigado, Fábio, pelo convite aí. Um abraço a todos. um abraço. Gente, um abraço. Estamos terminando.